Hoje o pau vai quebrar aqui. Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O vídeo de hoje ele é diferente de todos os vídeos aqui do canal. O assunto é muito sério mesmo. Nós vamos falar de tudo que está acontecendo no São Paulo, principalmente do que tá acontecendo, do que eu penso sobre o Rogério Ceni, do que tá acontecendo com o Rogério Ceni de São Paulo. Nós vamos falar de tudo aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, se inscreva no canal, ative o sino, vão deixando like, vocês sabem, isso é muito importante, por isso que eu peço, compartilhem com quem vocês querem compartilhar as informações de São Paulo, tudo, né, desse canal aqui. E galera, estamos chegando à marca de 30 mil inscritos, estamos para chegar. Assim que chegar em 30 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa oficial de São Paulo. Então quem quiser participar, se inscreve aí, comenta, participa do canal, que vocês participam desse primeiro sorteio. Estou muito feliz de fazer isso. Assim que bater, já estamos para bater, eu vou sortear uma camisa oficial de São Paulo. Então se inscrevam, comentem aí, juntem-se aí à família e obrigado de coração a todo mundo que está aqui, todo mundo que espera os vídeos aí, vocês são muito importantes pra mim, a galera que sempre acompanhou, a galera que chegou agora que tá gostando do trampo, então obrigado de coração mesmo, sem vocês aqui, sem cada um de vocês, nada disso aqui existiria, então obrigado de coração mesmo. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, simplesmente o melhor aplicativo de futebol que tem, disponível para Android e iOS. Você baixa ele aí, você baixa gratuitamente pelo primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, e a Bundesliga voltou, e na OneFootball você acompanha a transmissão inteira da Bundesliga 100% gratuito. É só baixar no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado que você assiste a Bundesliga inteira de graça na OneFootball. Na OneFootball também você acompanha os melhores momentos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e a OneFootball também faz toda a cobertura, todas as notícias, todas as informações da Copa Libertadores e da Sul-Americana que estão chegando ao fim. A OneFootball tá em tudo. Fora que você tica o seu time do coração. No nosso caso, São Paulo Futebol Clube, né? Ou qualquer outro clube que você queira, recebe todas as informações em tempo real, minuto a minuto dos jogos, então é muito legal. Vai aí agora, baixa o OneFootball no primeiro link da descrição ou no meu comentário, é só clicar que você já baixa. É o melhor aplicativo de futebol que tem disponível para Android e iOS, eu garanto. Obrigado! Bom, gente, é muito duro para eu fazer o vídeo de hoje, talvez um dos vídeos mais sérios aqui do canal, um dos mais pesados, inclusive, né, um vídeo complicadíssimo de fazer. Nós acabamos de sofrer 3-1 pro Flamengo no Morumbi, né, erros que nós já apontávamos que o Ceni teria, né, problemas nas escalações que nós já apontávamos e que, diante da bagunça que se encontra o São Paulo hoje, a gente vê que não precisaria necessariamente ser assim, né? O vídeo de hoje, eu peço desculpas a vocês, peço desculpas a todos vocês, né? Que gostam aqui do trabalho, que gostam do canal, minha família mesmo, vocês são minha família que acompanham aqui mesmo. Eu peço desculpas a vocês porque há mais de um ano, há um pouquinho mais de um ano, quando começou aqui o canal, eu fiz um vídeo que o Rogério Ceni deveria ser o técnico do São Paulo para sempre. Ele ainda não estava no São Paulo, né? Nós estávamos com aquele problema, né? Nós tínhamos, foi um pouquinho depois daquele Diniz, era Cuca, Mancini antes, mas foi um pouquinho depois do Diniz. Eu falei, já que é para ficar trocando técnico, não sei o que lá, aí não dá certo e adapta e fala que precisa trabalhar. Falei, põe o Rogério para ele ser o técnico do São Paulo para sempre e tal. E eu realmente acreditava nisso. Eu sempre fui um cara que eu misturei os assuntos. Pra mim, o Rogério, ele não era só um técnico de futebol. Eu tenho idolatria pelo Rogério. Eu cresci. O Rogério, pra mim, ele é o maior ídolo da história de São Paulo. Pra mim, porque eu nasci em 91, então a minha história com o São Paulo é aquela fase maravilhosa do Rogério. Aquele jogo contra o Rosário Central, que ele pegou o pênalti do goleiro, bateu e fez. Eu estava no Morumbi, foi o jogo mais emocionante que eu fui. Estava na final contra o Atlético Paranaense da Libertadores, mas o jogo mais emocionante foi o contra o Rosário Central. Inclusive, eu acho que esse é o jogo mais, eu acho que é o jogo mais importante pro Ceni também. Acho que é não o mais importante, mas o mais emocionante para ele. Então eu não conseguia, né? Até hoje eu não conseguia separar as coisas eu não conseguia separar a imagem do Rogério de goleiro, ídolo e técnico. Então eu queria o Rogério cegamente, Rogério Ceni e tal.
Beleza. Então eu peço desculpas pra vocês por esse vídeo. Hoje eu quero o Rogério Ceni fora do São Paulo, muito longe do São Paulo. Não é, você perdeu um jogo e tal. Não é por causa do trabalho. Não é por causa. O trabalho dele eu não acho exemplar. Não acho o pior trabalho de todos. Acho que tem muitas falhas. Mas o motivo que eu quero ele fora do São Paulo, os motivos que eu quero, é por eu não acreditar nas coisas que ele fala. Isso é opinião minha, tá, gente? Eu não acreditar nas coisas que ele fala e o quão ele pode ser prejudicial pro São Paulo. Concordo que, vai colocar quem e tal. Acho que até tem Renato Gaúcho e tal. Estão falando em Sampaoli, alguns querem Luxemburgo, eu não quero Luxemburgo, mas aí começa aquele. É tudo uma grande aposta e tal. Mas eu não quero. Eu quero o Rogério longe pra mim ele está colocando o ego dele, pra mim ele coloca a imagem, as convicções dele, que pra mim são muito equivocadas, acima do São Paulo. Não é nem... Se a gente olhar bem, São Paulo fez uma partida interessante contra o Flamengo. Eu estou falando isso diante de 2 semifinais. Não está definido contra o Flamengo. Eu acho difícil, né? O São Paulo reverter o placar, queria muito, lá no Maracanã. Mas nós estamos... São Paulo é favorito para ganhar a Sul-Americana. Vou torcer muito pelo São Paulo, é óbvio. O São Paulo pode até ganhar e eu quero o Rogério Ceni fora. Olha o quão delicado é isso. Olha o quão esquisito é isso. O brasileiro tá abandonado, né? E eu vou... E eu acho que isso é muito prejudicial. Eu acho que isso é muito violento. Querê-lo fora nesse momento e eu não ver futuro com o Rogério. Por quê? Nós tivemos um jogo recentemente contra o Red Bull Bragantino em que ele entrou com o Patrick, né? Ele entrou com o esquema ali, aí ele entrou com o Gabriel Neves, que se machucou, Nestor, Patrick, Luciano e Caleri. Um jogo que pra mim, é só um exemplo, tá, gente? Vocês sabem que eu não sou oportunista aqui, mas é só um exemplo de que como o time pode fluir melhor, né? Como o ataque flui melhor. Até o Nestor, que eu acho que é um jogador que deveria ser banco do São Paulo, com esses caras que tem aí, o Nestor, que eu acho que deveria ser banco do São Paulo, ele rendeu muito mais contra o Red Bull Bragantino, porque o Rogério, pra mim, ele inventou o Patrick de atacante. O Patrick nunca foi atacante. No Sport não jogava assim, no Inter não jogava assim. Ele não é atacante, ele é segundo volante, um meio campista, né? E aí o Rogério inventa ele de atacante em uma convicção completamente equivocada. Então eu acho que o Rogério, a convicção dele, a teimosia dele é muito prejudicial com o São Paulo, principalmente com os meio-campistas Igor Gomes e Nestor. Mas isso é uma questão de convicção. Agora, o que me espanta, pode concordar, discordar e tal, mas o que me espanta é que o Igor Gomes fez todas as 98% das partidas similares a que ele fez contra o Flamengo e o Rogério substituiu o Igor Gomes no intervalo. Por que o Rogério só substituiu o Igor Gomes no intervalo contra o Flamengo? Então, pra mim, o Rogério sabe que o Igor Gomes não rende o esperado. Porque o Igor Gomes fez partidas parecidíssimas, normais. A gente sabe que o Igor Gomes rende esse futebol que rendeu contra o Flamengo. E o Rogério, especificamente nesse jogo, que é muito mais difícil, né? Enfrentar o Flamengo, ele tirou o Igor Gomes nesse intervalo. Então, pra mim, tem alguma coisa aí. Pra mim, o Rogério sabe alguma coisa. Então, por esses motivos, Igor Gomes, por bancar Igor Gomes, por bancar Nestor que até fez um gol ali, tava com bastante raça. O que não dá pra não falar do Rogério é que o time não joga com raça. O time realmente joga com raça, isso é um benefício, né? Mas o que ele faz com o Igor Gomes, que pra mim é abaixo da crítica, o que ele faz com o Luciano, porque o Flamengo tava com o Gabigol e o Pedro, seus 2 atacantes, os seus 2 artilheiros, né? O nosso, um artilheiro, estava no banco. O que ele faz com o Luciano, o que ele faz com o Patrick, o que ele faz com o Nicão, o que ele fez com o André Anderson, o que ele faz com o Andrés Colorado, o que ele fez com o Gabriel Neves, pra mim isso não é aceitável. Vai ter uma chuva de discussão em cima disso, mas coisas específicas que ele faz com os jogadores para, acho que, alimentar um discurso, alimentar uma opinião dele que claramente não funciona, para mim é muito prejudicial para o São Paulo, por isso que eu quero ele fora do São Paulo. Na entrevista coletiva dele, a inversão de informação, para mim, prejudica muito o São Paulo. Esses jogadores que ele tira ao bel prazer, sem nenhuma lógica, desacreditando o jogador,
Quanto custa isso pro São Paulo? Imagine o ânimo do Luciano, porque vai pegar o Flamengo, semifinal. Acho que o jogo mais importante da temporada até agora, semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo, que é dificílimo. Ele pega o Luciano e tira. Como é que fica a cabeça do Luciano? Na hora de substituir alguém para entrar o Luciano, ele tira o Patrick. E a inversão de ideia causando polêmica na fala dentro do São Paulo, contra o São Paulo, jogando a torcida contra. Ele chegou e falou, quando a torcida começou a pedir a Luciano, eu achei injusto, ele falou na coletiva, eu achei injusto pedir o Patrick fora porque o Patrick estava fazendo uma boa partida. Inverteu completamente. A torcida estava pedindo o Luciano, mas não queria tirar o Patrick contra o Flamengo. Ninguém estava falando disso. Ele inverteu as informações, o que para mim é muito... Para mim isso é jogar contra o São Paulo. Patrick era o melhor, foi o melhor, para mim foi o melhor do São Paulo contra o Flamengo. Deu uma cabeçada lindíssima que o Santos fez uma defesa, chutou bola, deu bola na trave. Então, é claro que a torcida queria o Luciano naquele momento, mas não no lugar do Patrick. O Patrick estava muito bem. Fora que ele não consegue montar o time, né? Não consegue montar o time porque no primeiro gol a gente vê que o Patrick, que é o atacante dele, que ele inventou de atacante, estava marcando o... Como é que foi o nome do menino que fez? Aquele menino do Flamengo que joga muito também, fez o gol de cabeça. Era o Patrick marcando. Ou seja, o time dele é completamente desconfigurado, é um time bagunçado. A história do Galopo, que o Galopo não se adaptava, porque ele escolhe o time dele, ele quer pôr o time dele, e aí ele quer que todo mundo calhe a boca pro que ele vai falar, né? Aí o Galopo não pôde jogar contra o Santos, ele falou isso, que o Galopo não poderia jogar contra o Santos porque não tinha se adaptado ao esquema, e aí ele pega e coloca o Galopo contra o Flamengo, então, e o Galopo entra bem na partida, né? Ou seja, e o Galopo é novo também, ou seja, o Galopo já se adaptou. Então, né, agora nós temos que encarar que o Galopo já se adaptou. E o São Paulo teve um treino do jogo do Santos pro Flamengo. Teve um treino. Aí o Galopo já se adaptou, já está apto a jogar. Então, por essas e outras, e inúmeras outras que vocês vão deixar nos comentários aí, eu quero o Rogério Ceni fora do São Paulo. E porque eu não confio no que ele fala, pra mim ele se coloca à frente da instituição. Não é nem pelo, sabe, vai vir quem e tal. Eu não acho o trabalho dele horroroso, igual um Jardine, assim, não acho bom também. Acho que pelo futebol ele até poderia continuar, mas por causa desses discursos, por causa dessas inversões de valores, eu quero ir longe do São Paulo. Fora o discurso de conformismo, né, que ele fala que quando ele chegou, ele pedia reforços, não tem como jogar assim, não tem como fazer nada. Naquele momento, realmente, o São Paulo tava meio, né? Aí surgindo desfalques, surgindo lesões, agora os reforços vieram. Ele falava que só dá pra fazer. Hoje, infelizmente, futebol só dá pra fazer com muito dinheiro. O São Paulo, ele coloca o São... então os reforços vieram e agora qual que é o discurso? Porque a gente sabe que eles vão apequenar o São Paulo pra gente não jogar pra cima deles, pra eles não terem culpa, né? Tanto o técnico quanto a diretoria. Não, aqui é muito difícil, tá falido. Aquele discursinho inflamado que nós estamos careca de saber e que é mentiroso. Porque... ele falou que precisava de reforço e tal, os reforços chegaram, só que agora ele chega e ele iguala São Paulo com times como América Mineiro, Atlético Goianiense, Avaí, Curitiba, sabe? E nós sabemos que isso não é verdade. O São Paulo não tem o dinheiro, talvez não tenha a estrutura do hoje, do Flamengo, do Palmeiras, até do Atlético Mineiro, talvez. Só que o São Paulo, tirando esses 3 ou 4, ou até 5 clubes do Brasil, São Paulo a folha salarial, o valor investido é maior do que todos. Então, como é que nós vamos levar em consideração uma fala escabrosa, mentirosa dessa, de que o São Paulo está... É isso aí que nós temos, sendo que o nosso investimento, folha salarial, reforços, são muito maiores que a maioria dos outros times do Brasil. Então isso pra mim dá um discursinho que bagunça a ideia. Tem uma torcida que não dá nem vontade, que acredita nesse discurso barato de que o São Paulo
tem que jogar de igual para igual com qualquer time. Se você perder, tomar de 1 a 0 de um Avaí, um jogo ou outro, do Curitiba, a bola não entrou, todo mundo jogou mal, aí é do jogo, né? Agora, você penar toda vez contra esses times de menor expressão, com todo respeito, tenho muito carinho pelos outros times do Brasil que são menores, com muito respeito, mas você penar com qualquer time que tem menos estrutura, menos jogadores de nome, menos dinheiro, porque ele falava que era dinheiro, menos valor investido, isso pra mim é se esconder atrás de medo e principalmente incompetência futebolística. Então, por todos esses motivos, eu acho que o Rogério ele é muito prejudicial. Ele desencoraja os jogadores que poderiam fazer um futebol bom, desencoraja caras importantes colocando no banco, e que hoje eu vejo que ele coloca o ego dele, a convicção dele, a teimosia, não é acima do São Paulo, não é só acima do São Paulo, é acima de qualquer coisa. Queria ter feito um vídeo diferente, não deu? Comentem aí o que vocês acham, isso é muito importante. Se inscreva no canal, ative o sino, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.